Bom, gente, eu falei para vocês que que eu ia fazer uma revisão de literatura, dos períodos literários com vocês. Só que aí eu pensei assim, antes de começar com a literatura em si, eu pensei então a gente começar trabalhando um pouco a questão de texto literário e texto não literário, porque assim a literatura ela é uma coisa muito abstrata para se definir assim. Então, a gente vai ver qual é a diferença, o que é um texto literário e o que é um texto não literário. Então, ó, o texto literário. O que é um texto literário? Quais é as características desse texto literário? Ele é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego do lirismo e valores do autor ou do ser objeto retratado. Ou seja, ele é um texto mais pessoal, ele é como ele mostra o que? A minha visão de mundo, como eu quero como eu quero retratar a minha realidade. A linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheia de emoções e valor, ou seja, eu vou pôr muito da minha emoção, não é aquele texto frio, não é aquele texto simplesmente informativo, é aquele texto que eu vou colocar um pouco da minha emoção, seja raiva, seja amor, seja o que for, e um pouco do que eu penso também. O texto literário, ele vai dentro do que eu penso também. Ó, o emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações do emissor, e a emprego da subjetividade, ou seja, o que seria essas conotações? Conotações é quando eu uso palavras ou uso expressões fora do seu sentido real, fora do seu sentido figurado, fora do seu sentido real, ou seja, eu coloco um sentido literário, eu coloco um sentido figurado. Então eu vou usar muitas figuras de linguagem dentro do texto literário. Ele é um texto mais elaborado, ele é um texto mais pensado na hora de fazer. E o emprego da subjetividade, ou seja, ele não é aquele texto para informar as coisas de uma forma objetiva, mas eu quero passar para você de uma forma mais subjetiva, mais imaginária. Essa é uma das características. Então, a linguagem dele, a linguagem vai ser linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na criação da realidade, da recriação da realidade ou criação de uma realidade inatingível. Não, intangível, aliás, somente literário. O que é intangível? Aquela coisa que eu não posso pegar, aquela coisa que ela é impalpável. Então, eu posso criar ou recriar uma realidade. Por exemplo, se você for pegar no texto do realismo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma recriação da realidade dentro das obras deles, principalmente Machado de Assis. Só que o que ele vai fazer dentro dessa obra? Ele vai retratar a sociedade da época simplesmente? Não. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um pouco ali do como ele enxerga a sociedade, então ele vai atacar aqueles valores que ele não concorda, então ele vai criar dentro de uma realidade, ele vai fazer dentro de uma sociedade que parece a sociedade daquela época, porém ele vai recriar essa realidade com a visão dele, com o que ele pensa de mundo. Ou posso criar uma realidade intangível, uma realidade onde eu não toco. Por exemplo, se você for estudar quando a gente for ver mais para frente, os poemas do ultrarromantismo, eles criam uma realidade, assim, no caso, uma mulher, uma deusa, uma mulher endeusada, inalcançável, ou seja, aquela realidade intangível, aquela mulher intangível, aquela mulher que não existe numa vida real, que ele imagina, ele coloca ela no patamar de uma deusa. Então, isso é as características. E o primor da expressão, por que que eu falo primor da expressão? Eu tenho, no texto literário, eu tenho toda essa preocupação estética, eu tenho essa preocupação com a beleza, de que a coisa vá sair do jeito que eu quero. Então, assim, não é uma coisa linda, bonita, mas de passar, quando eu falo primor da expressão, é de conseguir passar realmente aquilo que eu pretendia com a minha obra. E aí nós temos o texto não literário. O que seria o texto não literário? Tem como marca a linguagem referencial e por isso também é chamado de texto utilitário. O que é a linguagem referencial? É aquela linguagem que ela está focada em quem recebe a mensagem, não quem passa a mensagem. Uso da linguagem impessoal objetiva em linha reta, linguagem denotativa. O que é essa linguagem denotativa? É aquele uso da palavra no sentido real, não no sentido figurado dela. Representação da realidade tangível, ou seja, uma realidade palpável, a realidade como ela é. A atenção, prioridade à informação. Então, onde a gente vai achar os textos não literários? Numa notícia de jornal, numa dissertação, num texto científico. Esses textos eles são não literários, porque ele é um texto que ele tem como objetivo retratar uma realidade. Então eu não vou colocar minha marca pessoal, eu não vou colocar minha emoção. A gente até fala que numa redação, no texto
No texto dissertativo, você precisa ser frio, você precisa lidar com fatos, você precisa lidar com a realidade, com o seu conhecimento da realidade. Então, no texto dissertativo, você não vai inventar uma realidade paralela e colocar sua marca pessoal. Não, você vai trabalhar dentro da realidade da sua opinião objetiva. Não vai criar uma coisa subjetiva dentro de um texto dissertativo. Então, essa é a grande diferença do texto literário e um texto não literário. O texto literário, você vai trabalhar o quê? Com uma linguagem subjetiva, com o seu eu, com a sua visão de mundo. Agora, quando eu falo de um texto não literário, é aquele texto tratar da realidade, por exemplo, uma notícia séria mesmo. Ela vai ter que pegar o fato, qual é o fato que aconteceu, e explicar exatamente como ele aconteceu. Quando você vai fazer um texto dissertativo, você vai colocar a sua opinião, mas você vai colocar a sua opinião dentro de uma realidade tangível, uma realidade que existe. Você não vai inventar uma realidade para colocar a sua opinião ali dentro. Então, assim, essa é a grande diferença do texto não literário e do texto literário. Então, antes de começar a trabalhar literatura, a gente tem que ter isso muito claro para a gente. E aí a gente vai entrar o quê? Nos movimentos literários, que é o que a gente vai ver mais para frente, ó. Então, além do domínio sobre a linguagem do texto, a interpretação de um conto, poema, romance, etc., depende do conhecimento de outros elementos. Ou seja, para você entender os movimentos literários que a gente vai ver, você precisa entender o quê? Qual é o contexto que esse texto ele foi feito. Não adianta eu pegar para você, se eu passar para você um texto do realismo, e você não entender o que acontecia no realismo, se você não entender o que foi aquele movimento, o texto vai ficar muito sem sentido. Se eu pego uma música da ditadura, que usa muita figura de linguagem ali, se eu te dar esse texto, mas eu não te dar o contexto desse texto, você não vai aprender, você não vai conseguir entender aquele texto. Então, ó, o que a gente vai levar em conta? O contexto histórico, social e cultural em que o texto foi concebido, então é o que eu acabei de falar. E cada autor, cada época tem um estilo diferente. Então você vai ter que conhecer o estilo do autor, por exemplo, o Machado de Assis, ele tem uma linguagem que a gente costuma chamar de humor muito ácido. Então, se você não entender essa acidez do humor dele, você não vai entender o livro dele. E o estilo da época, que é justamente a escola literária em que ele está inserido. Então, tudo isso para você entender um texto, por exemplo, o texto do simbolismo são textos totalmente difíceis de entender, mas você tem que entender o que foi o movimento simbolista para você entender o que o autor queria passar com aquilo. Então, os movimentos literários, a gente tem que levar em conta isso, o contexto histórico, o estilo do autor e o estilo de época. Estilo do autor é aquela marca pessoal dele, aquilo que ele quer passar, é aquele estilo que ele escreve. Cada autor tem um estilo, tem uma peculiaridade na hora de falar. E o estilo de época é o quê? A escola literária em que ele pertence, porque isso vai influenciar muito no tipo de texto dele. Então, ó, denomina-se movimento literário, escola literária ou estilo de época, os grupos de autores e obras de um mesmo período histórico que possuem semelhança entre si, embora apresentem particularidade de ensino. Então, é o que eu falei. Então, escolas literárias, o movimento literário é o quê? São estilos de uma época, então você tem um grupo de autores que pensam iguais e que eles vão formar aquela escola literária, só que mesmo pensando iguais, fazendo obras parecidas, cada um tem a sua particularidade, ou seja, cada um tem o seu estilo próprio. Então, mesmo sendo, por exemplo, vamos pegar aqui Machado de Assis e essa de Queiroz, vai. Eles são de uma escola literária, os dois são do realismo. Porém, se você for pegar o estilo de obra do Essa de Queiroz e do Machado de Assis, apesar de tratarem da mesma escola literária, eles têm algumas particularidades diferentes. Ou se você pegar o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, os dois fazem parte do mesmo movimento ali, que é o movimento modernista. Porém, o Mário de Andrade ele retrata de um jeito e o Oswald tem um jeito particular dele. Então, existe a escola literária, que é o estilo de época, e existe também as particularidades do autor. Então, acho que é isso, gente. Eu espero que tenha ficado um pouco claro para vocês qual é essa diferença do texto literário e qual é a diferença do texto não literário. E aí eu vou ver se essa semana ainda eu consigo já começar a entrar na questão da literatura mesmo com vocês.